pergunta. Isso. Maravilha. Tá bom? Bom, boa noite a todos. Então, hoje a gente trouxe aqui a doutora Ana Paula para falar um pouquinho, né, sobre reabilitação, sobre as novas tecnologias. Então, né, doutores, hoje a ideia aqui é que seja um papo, né, bem aberto. Acho que todo mundo vai ter algumas dúvidas ali ao longo da apresentação da aula que a doutora vai dar aqui para a gente. Então, se alguém quiser no meio, tiver alguma dúvida, quiser, né, não digo nem interromper, mas fazer uma pergunta, acho que vai ser sempre super bem-vindo. A ideia aqui é a gente trocar ideias, trocar experiências. Então, as dúvidas sempre ajudam aqui a somar, tá certo? Então, vou dar voz agora à doutora, ela vai iniciar com a aula. Então, obrigado, doutora, pela participação aqui, por aceitar o nosso convite. Fica à vontade. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer sempre compartilhar conhecimento. Acho que a gente está aqui para somar. Como o Felipe falou, eu estou aqui aberta a tudo que eu souber responder, tudo que eu puder passar. É pouco tempo, né, para a gente passar tudo que a gente faz ao longo do dia a dia nessa evolução sobre, principalmente, a aplicação das tecnologias naquilo que a gente fazia de maneira convencional, tá? Eu vou começar a compartilhar a minha tela, mas vocês fiquem... Ah lá, travou. Travou? Voltei. Fiquem à vontade para perguntar a qualquer tempo. Para fazer pergunta, como eu falei no início, por favor, vocês abram o áudio, no caso de haver perguntas. Vou só minimizar aqui. Já estão... Professora, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas. É uma honra poder assistir novamente a sua aula. Sem dúvida, uma das melhores professoras da vida. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Amanda. Obrigada mesmo pelo convite. Imagina, para mim é um orgulho ver você crescendo aí em uma área diferente da odontologia, mas muito legal falar com você de novo, tá bom? Espero que você consiga também aproveitar bastante, tá bom? Eu estou aqui sempre, como eu falei, para somar, tá bom? Bom, o tema, então, que a gente escolheu hoje foi soluções protéticas atuais, novos materiais e tecnologias. Eu sou professora de prótese há 21 anos, eu ensino prótese, eu trabalho dentro de um departamento de prótese e odontologia, dentro de materiais odontológicos e prótese, desde que eu estive no segundo ano de faculdade, isso faz 23 anos atrás, né? Então, eu vivo a prótese dentária, também sou especialista em implante, também fiz especialização em odontologia digital, atuo clinicamente, além de ensinar. Então, eu venho, como a maioria das pessoas que tem aí pelo menos 15 anos de formado, eu venho do chamado analógico. Então, aquilo que era o meu dia a dia, até alguns anos atrás, hoje a gente substitui por escaneamento. Então, moldar, registrar, obter modelos, tudo hoje, o meu dia a dia clínico é utilizando tecnologia nesse aspecto de moldagem. Então, a gente veio do casquete, do fio com material de moldagem, e a gente foi, aos poucos, incorporando a tecnologia digital através da substituição de alguns processos que nós fazíamos de maneira física, fazer no sistema digital. Tá? Então, aos poucos, a odontologia está incorporando mais tecnologias, como eu falei, absorvendo, e a odontologia está se transformando. A gente está tendo que aprender sobre as novas ferramentas todos os dias. Então, esse era o meu dia a dia, agora a gente tem um dia a dia de ter um paciente virtual, né? A gente utiliza articuladores virtuais,
A gente não tem mais, como a Amanda passou por mim, que ficar manipulando gesso, fazendo esse tipo de ato mais físico. Muitos deles hoje a gente faz no digital, né? Então, as próteses, por exemplo, que eram muitas metalocerâmicas, por exemplo, hoje existe uma tendência grande das próteses serem monolíticas, então não existe mais prova de infraestrutura, muitas vezes, não existe mais esse tipo de registro, muitas vezes, porque não só até quando a gente pensa em tecnologia, a gente não está falando apenas em scanner, a gente está falando em materiais, existem materiais que existem hoje graças à tecnologia digital, e só funcionam na tecnologia digital. Esse tipo de protocolo, por exemplo, é transformador trabalhar com protocolo no fluxo digital, porque antes a gente tinha mais etapas clínicas, a gente tinha mais, poderia ter mais somatórias de erros, poderia ter soltura de dentes de próteses, ter que ficar fazendo, como no caso dessa barra, por exemplo, ter que fazer soldas, por exemplo, em infraestruturas, que eram coisas muito comuns. E muitas pessoas, alunos meus, inclusive, falavam, nossa, eu não vou fazer prótese nunca, porque eram muitos processos, ainda são vários processos, mas eram muitos processos, e em cada processo, a sensibilidade, a falha, era muito maior do que nós temos hoje. Eu acho que, além do tempo, o que a tecnologia tem trazido é uma previsibilidade de resultados. Depois que você consegue incorporar, de fato, o fluxo digital, porque isso também é um processo, né, de maneira a seu escaneamento funcionar, o seu desenho ficar bom, ou o cadista, ou a central de imagem para fazer seu guia, né, até que isso tudo se alinhe de maneira fluida, vamos dizer assim, existe um processo de aprendizagem, obviamente, que não é só teórica, ela é sim manual, né? Você manipular o scanner, você saber fazer um bom afastamento, você saber quando é que falhou o seu escaneamento, ou como visualizar o seu projeto de maneira a saber se ele vai dar resultado, isso leva tempo. E não vai ser com uma palestra de 40 minutos que a gente quem ainda não trabalha, né, vai ser capaz de simplesmente sair, compra o scanner e pronto, e agora tudo vai dar certo. Existe um processo, tá? Mas tudo aquilo que muitas vezes, muitas peças eram metalocerâmicas, viraram monolíticas, como é o caso dessas coroas, por exemplo. Muitos protocolos hoje podem ser feitos, inclusive, sem infraestrutura, graças à tecnologia digital. Próteses totais, então, hoje eu fiz dois processos, né, 2 etapas clínicas, fazendo próteses totais no fluxo digital. Então, a prova de dentes, como a gente está vendo na imagem aí, que eu ensinei por muitos anos e ainda ensino, né, porque eu ainda sou professora de graduação, e na faculdade que eu leciono ainda não tem o fluxo digital para todos os alunos. Então, a gente ensinava, vamos fazer prova de dentes, porque a base de prova, ela vinha totalmente aliviada, né, a maioria deve lembrar, então ela solta na boca, ela é aliviada, então eu não estou provando retenção, estabilidade, suporte da base, e eu provo os dentes, porque tudo ali pode ser mudado, e eu posso, inclusive, durante a prova, fazer dente soltar, dente sair do lugar. Hoje em dia, a gente prova a prótese, né? Então, o fluxo que eu vou mostrar para vocês, que eu separei, né? Porque eu não sabia quanto tempo que a gente ia levar nessa apresentação, mas aí daria, a hora que fala novos materiais e tecnologias, daria para dar uns meses de aula, né? Eu separei caso de prótese total, que eu acho divisor de águas. Doutora. Oi, pois não. Desculpa interromper, acho que a doutora Isa tem uma dúvida. Pode perguntar, Isa.
Oi, por gentileza, eu não estou conseguindo visualizar sua tela. A minha tela? Você está mostrando já os slides, mas eu estou visualizando só a fotografia de todos nós aqui presentes. Como que a gente faz para visualizar essa tela? Os outros estão visualizando? Só ela que não? Não, Eu não tô não vendo. está compartilhando. Não está compartilhando? Não está compartilhando. Tá de Somente novo. aparece os participantes e você, Ana. Algo deu errado ao compartilhar sua tela. Tente de novo. Apareceu aqui. Vou tentar de novo, então. Vamos lá. Ainda bem que a Isa falou. Muito obrigada. Vamos lá. Apareceu alguma coisa aí? Agora sim. Agora sim. Vemos Agora. o Google Meet, agora sim. Agora a apresentação. Estamos juntos? Então, Agora tá. sim. E eu achando que eu já estava falando, já. Ainda bem que foi. Obrigada. Desculpem, vamos lá, de novo. Visualização de apresentador. Vamos ver. Não, é aqui. Estão vendo comigo? Primeiro slide? Sim, soluções protéticas atuais. Isso. Tranquilo assim? Pode ser assim? Muito bem. Aqui já falei de mim. Aqui foi quando eu falei que a gente veio da moldagem, ok? Ok. Então, tudo isso, olha, que eu já fiz, é uma pequena introdução, tá bom? Então, essas são fotos reais, tá? Então, eu ensinando como fazia moldagem com casquete, como que é que a gente vertia o gesso no molde, como que a gente fazia a separação molde-modelo de modelos para prótese sobre implante, né? Modelos com implantes. Essa etapa, hoje, a gente substituiu por escaneamento, certo? Então, moldes e modelos, a gente consegue obter, muitas vezes não se faz mais modelos, faz a peça direto, mas o molde, a gente obtém virtualmente. Recuperou totalmente, em 100% das vezes a gente não faz molde? Mentira, a gente faz molde, tá? Eu estava comentando agora que prótese total no fluxo digital. Prótese total no fluxo digital envolve etapa de moldagem, tá? Obtenção do modelo virtual hoje em dia, substituindo o articulador. Articulador é um dispositivo que foi muito usado, né? Muito, ainda é, né? Na odontologia, porque essa geração da odontologia está na fase de transição das tecnologias, né? Então, aquilo que era consolidado dentro da odontologia como articulador, aí está virando um articulador virtual. E ainda mais para frente, acredito que teremos não a utilização de um articulador que é cheio de médias, né, obtido por médias, dentro do digital, que é o que a gente tem hoje. Mas a gente vai ter o paciente virtual mesmo. Através de como? Já existe, mas a tecnologia, às vezes, é um pouco cara, né, para todo mundo utilizar. Sabendo exatamente a posição dos côndilos, a movimentação real daquele complexo estomatognático, né, da mandíbula, dos côndilos. Então, nós vamos conseguir ter o paciente dentro do computador. Vai ser o paciente virtual, sem precisar usar um articulador semi-ajustável dentro do virtual. Aqui foi quando eu falei a respeito das provas de metal, né? Então, aqui é um exemplo que tem dois copings, né, duas úclas metálicas aparafusadas e um coping no meio metálico, sobre dente. Então, essa é uma etapa clínica que hoje em dia, por exemplo, na minha clínica, não tem mais. Essa é uma etapa clínica que não existe mais na minha clínica. Por quê? Porque as peças se tornaram monolíticas, né? Então, a gente trabalha muito com próteses monolíticas hoje, unitárias principalmente, né? O tipo de barra que a gente fazia antes mudou completamente, porque a tecnologia é tanta que as barras podem ser fresadas ou até impressas em metal, feitas de uma maneira
desenhadas no CAD, né, de uma maneira muito mais precisa, incluindo a parte de espessuras, né, espessuras da barra, espessuras para o material estético são muito mais previsíveis, muito mais, você mensura de uma maneira muito clara, sem dúvidas, né? Então você consegue em cada parte da estrutura fazer medições e trabalhar com a espessura ideal de cada material. E foram surgindo materiais novos. Então, zircônia, por exemplo, só existe no fluxo digital. O GECAM, que é um produto à base de grafeno, que eu tenho usado bastante, também só existe no fluxo digital. Então, o fluxo da Prostotal, que foi quando eu estava nesse ponto, quando a gente descobriu, graças a Isa, que eu não estava projetando, eu estava falando exatamente dessa etapa clínica. Então, hoje em dia, a gente não prova mais dentes. Antigamente, a etapa clínica era prova de dentes em cera, é o nome da etapa clínica. Hoje, o que a gente prova é um protótipo, que algumas pessoas chamam de train. Eu chamo de protótipo, porque ela é o protótipo da minha prótese já. Se essa prótese, que é impressa na nossa clínica, se essa prótese estiver adequada, eu posso, inclusive, ela ainda não é a prótese feita da maneira definitiva, vamos dizer assim, porque definitivo não é um termo muito bom para prótese, né? Mas ela já é uma prótese que a pessoa pode ir embora para casa e ficar se adaptando a ela, até a prótese nova ficar pronta, por exemplo. É só maquiar a parte da gengiva, e isso é muito simples para um dentista fazer. O dentista faz coisa muito mais complicada do que maquiagem de gengiva, tá? Que é com resina foto, tá? Então, é possível, então, hoje a gente não prova simplesmente dentes, a gente prova retenção, estabilidade, suporte e os dentes, onde a gente já vai ver fonética, estética e a própria função mastigatória, dimensão vertical de oclusão, conferência de relação cêntrica, todos os princípios que a gente utilizava, a gente também vai utilizar, utilizando as novas ferramentas digitais. Mas a gente consegue muito mais coisa numa prova de protótipo do que a gente conseguia numa prova de dentes em cera, onde a base ela era aliviada. Então, a base a base de prova, onde é feita a montagem de dentes, ela é aliviada. Então, por isso que ela vem solta. O protótipo, a gente já consegue ver se vai ter retenção suficiente. E se não tiver, eu posso, inclusive, corrigir isso antes de fazer a prótese finalizada para ser instalada na boca do nosso paciente. Então, muitas vezes, para quem ainda não está no fluxo, pelo que eu vi na introdução antes da gente começar a palestra, foi que a maioria não está ainda no fluxo, pode pensar, faz 20 anos que eu estou aqui trabalhando com odontologia, e agora eu vou ter que reaprender tudo, pega tudo que eu sabia, joga no lixo e começa tudo de novo, que preguiça, né? Na verdade, são ferramentas, tá? Tudo o que você aprendeu até agora é aplicável com ferramentas novas. Então, não é que vai ter que ser reaprendido tudo, vai ter que utilizar tudo que sabe com ferramentas novas. Para que fazer essa transição? Para se tornar mais previsível, para se tornar mais rápido, principalmente para se tornar mais bem adaptado. A retenção que a gente consegue, por exemplo, com a Prostotal impressa, feita no fluxo que eu vou mostrar para vocês, é inacreditável. A primeira que eu fiz, de verdade, não conseguia tirar da boca da paciente, eu não conseguia tirar da boca dela. E não era a instalação, era a prova do protótipo. Eu provei o protótipo e não saía. Eu puxava, a cabeça da moça fazia assim. E ela começou a rir, isso foi uma coisa assim, inimaginável. Mas ela ria, e daí ela não conseguia tirar. E por quê? Porque a retenção que a gente consegue com esse tipo de tecnologia, e eu faço prótese há muitos anos, né? Como eu disse, eu faço só isso, é uma coisa que eu achava que não seria possível.
para você ter uma ideia. E por quê? Porque nos processos convencionais, para não chamar de analógico, tudo existe um pouco de adaptação, né? Não que no digital não vai ter, mas o gesso expande, a resina contrai. O quanto expande dentro daquela mesma massa? Existe somatória de distorções, que são aceitas, ok, pelo paciente. No digital, essa quantidade de distorções, a partir do momento que você conseguiu desenvolver o fluxo correto, como eu falei, existe uma curva de aprendizado, ele é muito mais controlado. A chance de erro é muito, muito menor, tá? Então, além das ferramentas, você fala, putz, scanner, impressora, fresadora, software de desenho, fatiadora para impressão 3D. Eu vou ter que aprender todas essas ferramentas. Então, tá bom, vou aprender as ferramentas, mas e materiais? Materiais também é um negócio à parte. Porque a tecnologia, como eu disse, ela não trouxe apenas métodos novos, ela trouxe materiais novos. Materiais como resinas de impressão 3D, que são fotopolimerizáveis, cerâmicas, que podem ser fresadas, tudo começou com a injeção, né? A injeção do dissilicato, né? Das pastilhas de silicato, ainda existe, mas a transição foi para a fresagem. Então, você pega, a chance de erro também é menor para uma peça fresada do que uma peça impressa, tá? Por conta da própria tecnologia e o próprio material. Então, imagine vocês que para fresar uma peça, eu tenho um material pronto, feito lá pelo fabricante. E para fazer uma peça impressa, eu vou imprimir em camadas. E essa impressão em camadas é feita por luz. E luz de vários LEDs, ou um canhão de luz, ou laser, enfim. Mas tem uma fonte de luz. Fontes de luz podem falhar. Então, se eu olho um LCD, eu posso ter várias falhas. Se ela é feita em camadas, a impressão, eu posso ter um acúmulo de falhas internamente no material. E é por isso que ainda a parte de impressão para coroas, para lentes, ainda a gente tem que ficar um pouco atento o quanto isso vai durar, tá? Como eu disse, hoje eu falo isso, talvez daqui a alguns meses eu fale, não, olha, já tem acompanhamento, e tal resina funciona com tal impressora, tal tempo, os processos estão sendo ainda definidos com impressão 3D. Não existe uma clareza de durabilidade a longo prazo. Mas materiais fresados, como de silicato, zircônia, leucita, enfim, tem uma série de materiais, são materiais que têm uma longevidade maior. Mas cada um vai ter sua indicação, sua espessura mínima, o tamanho que pode ter, se é que pode ter cantilever, quantidade de pônticos, tratamento de superfície de pré-cimentação. Para cada tipo de material, existe uma indicação. E além das cerâmicas, então eu falei resinas de impressão 3D, falei de cerâmicas para fresagem, e tem os polímeros, que está sendo a grande evolução também. PIC, Zantex, que é fibra de vidro com polímero, GECAM, que é polímero com grafeno, e os próprios PMMA fresados em duas cores, muitas vezes. Para cada material desses, você vai ter uma indicação, espessura mínima, tamanho de cantilever, quantidade de ponte, tratamento de superfície. E também de pós-processamento. Vai precisar maquiar, não vai precisar maquiar? Parece que é um assunto muito de protético, mas não é o protético que tem que entender disso, é o dentista. E esse é o papel do professor hoje em dia, meu papel, por exemplo. Tentar, em cada possibilidade de inserção como essa, que eu fui convidada, tentar clarear um pouco, tá? Não é para deixar vocês desesperados. O GECAM, por exemplo, que é o material mais novo, eu acho, ele possui grafeno na composição. E aí você fala, para que eu vou usar grafeno? Porque é um produto que traz uma inovação
que nenhum outro tem. Por exemplo, propriedade antimicrobiana, um material polimérico que não deixa desenvolver biofilme na superfície, além de ter muita resistência. Então, a ideia toda que eu quis falar nessa pequena introdução foi realmente para que vocês não se acomodem. Agora eu vou falar de técnica, mas é para que não se acomodem. O que eu quero dizer com isso? A evolução está, eu diria que está só no começo. Tem muita coisa ainda por vir e a gente não pode parar. A gente tem que continuar estudando, tem que continuar com vocês. Parabéns aqui a essa hora da noite me ouvindo. Mas por quê? Porque a evolução é contínua, tá bom? Bom, vamos falar um pouco de técnica, né? Que nós dentistas, o que a gente gosta mesmo é de técnica. Como é que é possível fazer uma prótese total no fluxo digital? Alguém aqui já faz? Pode abrir o áudio se alguém faz. O Mário, né, que falou que já faz, usa tecnologia, né, 3D. Faz? Não? Deixa eu ver a carinha de vocês. Ninguém faz ou tá com vergonha de falar comigo? Talvez? Acho que prótese total 100% dentro do fluxo já é mais avançado, né, doutora? Não. Eu acho que sim. Uai, acho me que pediram sim. coisas avançadas, então eu trouxe coisas avançadas. Então é isso aí. Estamos Quero muito atentos saber. aqui a como fazer, então. Isso, como fazer? Existem, ó, eu escolhi porque eu tinha pouco tempo, mas eu escolhi o método que eu acho que para quem quer começar a fazer é fácil, tá bom? Porque existem 3 maneiras de fazer prótese total no fluxo digital. Uma delas, que é a que eu vou mostrar, que é a mais fácil, é você utilizar a prótese do paciente como referência. Então, eu chamo assim, confecção de prótese total com referências prévias. A referência pode não estar muito boa. Por exemplo, a base da prótese não está na área chapeável de maneira adequada, eu posso arrumar, posso reembasar. Os dentes estão curtos, eu posso aumentar. Então, eu posso, se eu quiser, nesse primeiro momento, porque eu não preciso, eu mesma não faço muito essas mudanças na prótese do paciente, mas eu posso, se eu quiser me sentir mais seguro, modificar a prótese total do meu paciente antes de utilizá-la como moldeira. Que é isso que eu estou fazendo aqui. Então, o primeiro método é esse, fazer prótese total utilizando a prótese do paciente. Então, eu vou usar ela como se fosse a minha moldeira individual já. Então, pensa, vamos lembrar, prótese total a gente faz moldagem preliminar, moldagem funcional, os registros interoclusais no rolete, monta em articulador, prova de dentes, instala, 5 sessões. Agora, para eu fazer prótese total no fluxo digital, se eu já tenho uma prótese antiga, eu vou começar na primeira consulta na moldagem funcional, que seria a minha segunda. E vou dizer mais, se eu tenho prótese total e eu tenho como fazer registro interoclusal, se eu tenho PT superior e inferior, eu consigo fazer isso, eu já pulo para a terceira sessão. Então, na primeira consulta, eu vou para a terceira, porque eu já tenho registro interoclusal e já tenho modelo funcional. Então, utilizar a referência, eu vou passar o passo a passo, não se preocupem, mas o primeiro método, esse é o mais simples para você trabalhar no fluxo digital com prótese total. E o segundo é quando eu não tenho referência. Quando que eu uso essa técnica? Quando a prótese estiver muito ruim. Porque eu acho que, assim, para eu perder muito tempo arrumando aquela prótese, já moldo, sabe assim? Eu não vou perder 2 horas recuperando uma prótese, certo? Então, ou então quando a pessoa quebrou, né? Quebrou de um jeito que não dá para fazer reparo, sabe? Aí eu não tenho mesmo. Daí eu vou fazer o método sem referências. E o terceiro método é prótese total imediata. Todo mundo tem aquele caso que o dente está comprometido periodontalmente, né? Então você não conseguiria nem moldar, porque ele iria sair no molde, certo? Com o digital, você não precisa moldar. Você vai escanear.
Então, você consegue fazer com dentes muito comprometidos periodontalmente, seguir com uma prótese total bem adaptada. Mas esses dois outros eu não separei para falar hoje, porque não daria tempo, porque eu quero falar um pouco de prótese sobre implante, tá bom? Então, vamos mostrar o fluxo prótese total em 3 etapas, 3 sessões, tá bom? Então, aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai primeiro utilizar a prótese como moldeira. Para isso, você usa um adesivo, aquele adesivo para silicone da base da prótese. E se está muito longe do fundo de sulco, eu faço moldagem de borda com silicone denso. Se ele está perto, não está muito curta, né, o limite da prótese, como é o caso desse exemplo, só o leve. Depois que você moldou, né, que você vai moldar. Lembrando uma coisa importante, é a técnica de moldagem, porque eu tenho registro, certo? Eu tenho mordida. É a técnica que eu tenho que fazer com boca fechada. Então, eu tenho que colocar o silicone na superior, coloca a prótese superior e boca, coloca a inferior, o paciente oclui. E aí faz os movimentos funcionais. Tiro essa que eu moldei e vou escanear. Faço a mesma coisa com o inferior. Depois de tudo que eu faço, a oclusão. Então, o primeiro e o segundo slides é para obter o modelo funcional. E a terceira fotinho do slide é o registro interoclusal. O que vai vir para mim na segunda consulta? A cadista, o técnico, me manda um desenho, me manda o projeto da prótese. O projeto da prótese, eu aprovo no celular, num aplicativo gratuito, e aí, se eu tenho impressora, eu imprimo numa impressora 3D. Provo os protótipos. Se ficou bom, aí ficou bom, lembra, não é só dente. Dente, retenção, estabilidade, suporte. Se ficou tudo ok, eu sigo para a seleção de cor do dente e seleção de cor da gengiva. Na terceira sessão, vem a prótese pronta. Essa que é a ideia. Beleza? Dúvidas sobre prótese total? Não? Acharam muita loucura? Então, vamos falar, se vocês gostaram, que eu acho que sim, porque eu sou louca por isso. Tá muito bom, professora. Não é legal? É demais legal. E a hora Tá que mais você... legal que a faculdade, ó. Ó, viu? Tá vendo? É mais legal. Eu falei que o digital, ele traz empolgação, né? Porque, assim, eu me empolgo. Porque, para quem ficava ajustando moldeira individual, depois ajusta a borda, depois ajusta o CQ, você faz muito mais rápido. Tá? Então, é muito mais simples. Mas é isso. Prótese total, se for feita com referências prévias, né? Se você tem 2 próteses lá, mesmo que um pouquinho não tão ideais, segue isso que, retenção absurda, tá? Bem, áudio aberto. Alguém quer perguntar? Professora, Pois não. eu não sei quem vai falar. Pode perguntar. Eu também gosto muito de prótese total e uso a técnica do professor Osmar Castro, da clonagem terapêutica. Eu achei muito parecido, achei muito interessante. É a mesma ideia, sim. Só que eu estou iniciando agora com o fluxo digital, um scanner, né? E aí, como é que faz o escaneamento da área interna e externa junto? É do mesmo jeito da boca? É do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se a sua prótese tiver o palato muito transparente, sabe? Você tem que ir bem devagarinho. Daí você consegue. Se você passar uma pasta branca, sabe, a pasta branca com cimento qualquer, você consegue dar mais velocidade no escaneamento. E também existe um spray que eu vou mostrar para vocês, que é um opacificador. Ele sai fácil com água. Você compra no mercado. Você joga o spray, ele tira esse brilho excessivo da prótese total, tá? Que deixa um pouco mais lento o escaneamento. Mas é simples do jeito que eu mostrei, de verdade. Tá? E a retenção que você consegue é infinitamente melhor. Porque não tem a expansão do gesso, né?
por mais que a gente controle a manipulação do gesso. Perfeito, muito obrigado. Imagina. Então, eu não entendi o seguinte, né? Primeira vez que eu tô vendo esse tipo de trabalho digital. Você mostrou que vem um modelo que é como um protótipo, né? Impresso, esse que está em beijinho, né? Ele é impresso, né? Eu queria saber assim, você vai provar isso que é uma coisa projetada no computador e impresso numa impressora. Isso. Como que depois isso daí é transformado numa prótese definitiva? Os dentes da prótese definitiva são esses dentes de estoque que se compram ou eles Pode são ser. dentes... Hã? Pode ser. Ou são Assim, dentes impressos? É isso que eu não estou entendendo. você pode ter, para fazer, você viu que eu falei que o protótipo ele não é o que fica, porque ele é feito em duas partes também. Você imprime ou fresa a base, imprime, fresa ou coloca dente de estoque no dente, para ser dente. E depois você gruda uma coisa na outra, tá? Na prótese, essa prótese. Essa prótese aqui, ela foi feita impressa, tá? Ela foi feita a base transparente e maquiada, a gengiva rosa. Maquiado, entenda, como é tudo fotopolimerizável, a maquiagem para foto também é fotopolimerizável. Ah, poderia colocar STG? Poderia, que é termoplástica, tá? Mas foi feita por maquiagem, que é resina cor-de-rosa, de fotopolimerizável. Então, ela foi feita uma base transparente, impressa, e os dentes também foram impressos, para ser esse dente da foto do meio, tá? Porque essa base que está do lado esquerdo não é a mesma base dessa paciente, não sei se dá para ver, que é um dente um pouco diferente. Uma é mais triangular, menor, o outro é mais longo, como esse, tá vendo? Este dente é a foto do meio aqui, ó. Tá. Só que a hora que você faz em duas partes, ele fica melhor definido, né? E você consegue a translucidez do palato, consegue delimitar melhor, tá vendo? A margem gengival, você praticamente esculpe, né? Ele fica melhor. Poderia ser fresado também, eu acho que eu pus na aula, eu acho. Uma over que eu fiz, não sei se eu coloquei nessa aula, eu faço tantas aulas, enfim, mas se eu não coloquei, se alguém se interessar, depois no final eu deixo o meu Instagram, eu mostro o fresado, tá? Que eu fiz uma over dentro, fresada. Usei a mesma técnica, porque vai fazer uma prótese total, certo? Então, usei a mesma técnica de prótese total, só que ao invés de eu imprimir, eu quis fresar, tá? Aí eu fresei no grafeno. Foi dente, cor de dente, e a base transparente. Pode usar dente de estoque? Pode, porque os dentes, as melhores marcas, inclusive, eles já vêm para usar no CAD, porque tem biblioteca, sabe? Vamos dizer assim, o modelo virtual do dente, para fazer o encaixe na peça, deu para entender? Então tem que ter o desenho do dente que eu vou comprar no CAD, para que no desenho ele faça um encaixezinho de cada dente. E os dentes das melhores marcas já tem essa, que a gente chama de biblioteca digital. Entendeu? Então você consegue fazer os encaixes para fazer preciso e não ter que ficar furando, né? Porque no analógico a gente fura, daí você cria a retenção na cera, né? Então no digital você cria o desenho já do encaixe e o dente já está pronto, já está com o furo, vamos dizer assim, tá? Dá para fazer as três maneiras. Ok, tá, entendi. Muito obrigado. Imagina. Vamos falar de protocolos. Se vocês gostarem de total, que eu adoro também, vamos ver como faz protocolo. Esse é de chorar. Porque de chorar, eu não sei quantos fazem implante, fazem prótese sobre implante, mas fazer próteses do tipo protocolo sempre foram etapas morosas, vamos dizer assim. Principalmente a etapa de moldagem, né? Então, a gente faz abril, cicatrizador, pilar, aí molda. Moldagem, trampo, né? Não sei quantos fazem, mas trampo grande. Porque coloca os transferentes, une os transferentes, abre moldeira, põe testa a moldeira, coloca o material pesado, ou faz em dupla mistura, coloca de uma vez, remove da boca, faz gengiva, faz gesso.
Isso só para obter um modelo. Aqui no digital, o que é possível fazer, que é o caso desse caso que eu estou mostrando na foto, tinha referência, certo? Lembra que referência vale ouro. Tinha próteses feias, o paciente queria outro tipo de dente, ok. Estava antiga, tal, tudo bem. Mas existia prótese. Se existia prótese, existe referência. Referência do quê? Dos dentes, do volume, da DVO, da RC, né? Mesmo que eu queira corrigir, que é o que a gente fez nesse caso. Para fazer protocolo, então, que eu falei tudo isso só para moldar, e aí depois prova a barra, prova a dente, faz registro, prova a dente, faz antes, né, de fazer a barra, faz rolete, rolete faz dente, dente faz barra, barra faz dente na barra, depois instala. O protocolo era isso. E esse era o meu mundo também, tá? Agora, escaneou na primeira sessão, provou na segunda sessão, instalou na terceira sessão. Juro por Deus. Juro. Vou mostrar para vocês. Esse é o caso, é aquele caso que eu mostrei. Veio com a prótese antiga. Escaneei as próteses, tirei, escaneei as próteses fora da boca. Antes de tirar, escaneei a mordida, né, o registro interoclusal, tá bom? Aí tirei, escaneei as próteses na mão, 360, superior e inferior. Escaneei, na mesma sessão, escaneei o rebordo com os mini pilares, coloquei os transferentes digitais, que é a foto de baixo, última foto da direita. Muito bem. Escaneei lábio também. Olha lá. Escaneei lábio da paciente, tá? Sorriso, ela não sorria muito, o ideal é sorrir, tá? Para mostrar a curva do sorriso mesmo, tá? Mas eu fiz um escaneamento facial e eu normalmente, mesmo para pretexto, esqueci de falar, eu tiro uma foto. Uma foto. Paciente de pé, rosto bem de frente, sem estar com a cabeça inclinada, nem o queixo para trás, bem de frente, sorrindo. Essa foto, ela vale ouro, vale milhões, tá? Para ter referência para o meu paciente virtual, tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá, recapitulando. Escaneia com as próteses e faz o registro. Tira as próteses, escaneia sem transferentes, só os mini pilares, e depois escaneia com os transferentes digitais. As próteses na mão, escaneia as próteses na mão, 360 graus. Muito bem. O que vem depois que eu fiz isso, na primeira consulta? Dentes para eu provar. E aí, quando eu falo dentes para provar, é igual de prostotal. Eu não estou provando só dente. Eu já estou provando passividade. Eu já estou provando se a prótese vai ficar passiva, que antes eu tinha que provar a barra, certo? Para vocês terem uma ideia, eu não provo mais barra. Você fala, sou louca? Tá fazendo tudo forçado? Claro que não, tá? A gente tem responsabilidade, mas as coisas funcionam. Claro que tem um processo de escanear direito, enfim, tá? Mas eu escolhi essa foto da esquerda de cima, foi a aprovação do projeto. Claro que, de novo, me manda pelo celular num aplicativo gratuito, Exoview chama, que é do Exocad, que é o principal software de desenho. Eu vejo o rosto da paciente com os dentes, aí eu vou tirando as camadas que a gente fala, né? Eu tiro o rosto dela, vejo só os dentes, aí eu vejo de tudo quanto é ângulo, falei, ficou bom, muda, não muda, já resolvo no desenho. Manda o arquivo para mim, imprimo, imprimir, provo na segunda consulta. Segunda consulta, prova dos protótipos. Então, a gente não prova só estética, nem só função, nem só DVO, RC, a gente prova passividade da prótese. Ficou passiva, instala. Acabou. Terceira consulta. Então, sem Unitransfer, sem obter modelo, sem provar barra, fazer rolete, nada. Exatamente esse caso também foi feito assim. E é um caso com um desenho diferente da prótese, porque tem implantes lá pterigoides, né? Lá atrás, tá vendo? Que é um caso que tinha 2 zigomates, 2 pterigoides e 2 implantes convencionais. Através da aprovação do desenho, só para deixar mais aguçada ainda
na mente de vocês. Além de eu fazer metaloplástica, que é isso que a gente fez aqui, metaloplástica, certo? Barra de metal, dentes em resina. No caso aqui, é resina modificada por grafeno, de novo, como eu falei, eu estou usando bastante esse material. Poderia ser metal com resina convencional? Poderia. A diferença, esses dentes, eles não estão colados numa resina, eles não vão soltar. Essa supraestrutura, ela foi fresada. Então, o titânio é fresado e a parte estética e funcional, né, ou seja, os dentes e a gengiva, ela é fresada num disco só. Vocês viram aqueles discos que eu mostrei? É monobloco, tá? Não é colado nada. E a gengiva foi maquiada, tá? Então, não tem soltura de dente. E não teve um modelo, não foi feito modelo. Vem a prótese direto, tá? Então, assim, a única coisa que a gente tem físico, a prótese inicial, que é, por exemplo, o caso dessa senhora lá em cima, o protótipo e a prótese final. Físico é isso que existe, não tem modelo, nenhuma vez, nem análogo, nada disso, tá? Foi direto à prótese. Também é possível, graças à tecnologia dos materiais, fazer protocolos sem barra. E também é possível fazer protocolos sem barra e sem link metálico, aparafusando direto no mini pilar. Por que é possível? Porque os materiais também estão evoluindo. Tá? Então, por isso que eu fico falando do grafeno, que eu sou louca por esse material, porque esse material é um deles. Vão surgir outros? Claro que sim, porque é uma coisa sem volta, assim, porque os materiais também estão evoluindo. E aí, quando a gente quer falar, mas como que eu sei quando eu faço com barra, sem link? A maneira mais previsível de você fazer isso é fazendo guiada, né? E nós estamos falando aqui com o Grupo Ômega, que tem essa possibilidade de nos ajudar a fazer uma guiada. Por quê? Porque quando essa prótese que vocês estão vendo na terceira foto é uma prótese tipo protocolo sem barra. Ela é só no polímero com grafeno. Por que foi possível isso? Porque lá na norma do material está escrito, olha, você tem que ter um cantilever de no máximo 11 milímetros para fazer sem barra. Você tem que ter no máximo 2 pônticos para fazer dois pônticos em cada, enfim, a distância entre 2 implantes tem que ser de no máximo 2 dentes. Os implantes têm que estar posicionados próximo à área funcional da prótese, ou seja, o centro da oclusal de cada dente. Então, se eu sei a regra do material, que precisa ter esses parâmetros, para que eu não precise de uma barra, nada melhor do que eu já planejar minha cirurgia colocando os implantes exatamente onde precisa para eu usar uma prótese totalmente metal free, que era o caso que a paciente queria. Então, nesse caso aqui, a paciente já tinha 3 implantes. Esses 3 implantes foram usados para o travamento do guia e foi feito um guia colocando os implantes na posição que eu escolhi baseado no protótipo. Então, eu provei um protótipo, vi que os dentes iam ficar bons daquele jeito. Depois que eu imprimi igual isso que vocês acabaram de ver, usei o protótipo para fazer a tomografia com referências. Ele sobrepõe o escaneamento, a tomografia, tira a prótese de lá e fala, entendi, você quer onde você quer, doutora? Eu quero aqui, ó, que saia bem na mesial dos últimos dentes e estou precisando também de um implante nesta região aqui do lateral, porque está dando mais do que 2 pônticos. Tá bom. Tem osso naquela região? Tem. Esses aqui eu preciso inclinar. Tudo bem? Tudo bem, eu só preciso que saia os mini pilares dessa região. Plim. Vem, instalo o guia, faço as perfurações, instalo a prótese pronta no dia seguinte. Então, assim, sem barra, sem prova, só provei o protótipo, né? Sem prova de barra, porque não tem barra.
instalo a prótese. Essa é a nova prótese e prótese sobre implante que eu gosto de compartilhar com vocês, com todo lugar que eu vou, que é o que eu vivo hoje, né? Esse é o meu Instagram, quem quiser me acompanhar, me mandar mensagem. E agora eu sou aberta a perguntas. Podem perguntar, não sei se eu passei muito do horário. Aí, bem em ponto. Perguntem. Estão me ouvindo aí? Acho que eu vou parar o compartilhamento. Estamos juntos? Se assustaram? Estamos todos aqui, doutora. Todos aqui. Sensacional a aula. Que Parabéns, bom. doutora Ana Paula. Eu já faço Gostou também o mais? fluxo digital da Prótese Total e achei bem bacana também. A forma, a gente trabalha praticamente quase que igual e eu gostei muito disso. A única coisa que às vezes eu sinto um pouco de dificuldade é quando eu vou fazer o escaneamento, seja de uma prótese total, quando eu começo a perder um pouco por causa do escaneamento. Você falou dos passadores, eu nunca tinha usado, eu fiquei até agora, falei, nossa, que bobeira, devia ter usado já há muito tempo. Eu não sei se interfere ou não. Não, fique em paz, é assim mesmo. A gente está sempre buscando, como eu falei, as coisas surgem. A gente tem que estar sempre antenado mesmo. Mas tem o opacificador. Eu não coloquei, né, Nath? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Como eu disse, é muita aula focada nessa. Mas eu vou abrir aqui para vocês verem, peraí, o opacificador. Mas tranquilo, porque daí vocês veem até a marca. Inclusive é barato, sabe? Eu compro da Cirona, a Cirona é caro. Então, não, esse é baratinho. Eu vou abrir aqui para vocês. Podem perguntar enquanto eu abro aqui A última pergunta só. Em relação também às imagens, você faz o escaneamento e você usa qual software para você enviar isso para o laboratório? Porque normalmente quando você vai fazer o escaneamento, ele vem a arcada superior, inferior, a interdental, e aí você envia separadamente, independente disso, por exemplo, eu os envio mini separado, pilares. ela une no Exocad. Você estava usando o Exocad. Isso, exato. Eu exporto e ela sobrepõe lá. Eu mando tudo separado mesmo, todos eles. Obrigado. Imagina. Mais alguém? Maravilha. Alguém tem mais alguma dúvida? Se alguém tiver, pode falar, mas não saiam ainda, né? Acho que a gente preparou aqui um